A sonda automática Phobos, lançada ao espaço há 8 meses, já está agora na órbita que circunda o planeta Marte, enviando informações para a Terra. Daqui a 2 meses, ela vai se aproximar do satélite Phobos. A sonda Phobos recebeu esse nome em homenagem ao satélite Phobos, que pertence ao planeta Marte. Seu objetivo é justamente sobrevoar o satélite Phobos, aproximando-se o máximo possível de Marte, para que os cientistas possam conhecer aspectos importantes do planeta, como a temperatura, a constituição mineralógica do solo e a atmosfera e ionosfera do planeta vermelho. Pela primeira vez, os cientistas vão poder explorar o solo de Phobos com um espectrômetro de massa laser, que permite a evaporação e a ionização da substância que se quer analisar. Considerado como o maior projeto da história da astronáutica, a sonda automática Phobos é uma iniciativa da União Soviética e da Agência Espacial Europeia, mas que atrai a atenção e a expectativa de milhares de cientistas do mundo inteiro, fascinados pela possibilidade de vida em Marte. Os tremores de terra na região de Angra provocaram um forte abalo na atividade turística durante o carnaval. Passada a folia, até hoje os cientistas não conseguiram chegar às verdadeiras causas, embora tenham realizado recentemente um simpósio sobre sismicidade no Observatório Nacional no Rio de Janeiro. As discussões foram muitas, mas ainda não há conclusões. Não foi possível chegar a uma conclusão, porque ainda os elementos que nós dispomos são muito escassos. O que foi feito basicamente no campo foi trabalhos de geologia, de reconhecimento de geologia, que de uma certa forma atualizaram os mapeamentos geológicos que já existiam na área e preparou-se projetos de gravimetria, de geomagnetismo, magnetotelúrica, ou seja, projetos de geofísica que nos próximos meses serão conduzidos no campo e que trarão subsídios para a interpretação dos mapas geológicos e, se possível, trarão subsídios também para a explicação do fenômeno que ocorreu em Angra dos Reis. Nessa questão, em termos do noticiário, existiam 2 parâmetros. Um estardalhaço com a própria questão da usina nuclear. Angra vai ser abalada com isso, o perigo atômico, etc. E, por outro lado, a não divulgação, pelos próprios cientistas, creio eu, de que aquela região é uma das regiões mais propensas no país a esse tipo de abalo. A que acreditar esse tipo de escândalo e falta de divulgação ao mesmo tempo? Bem, quanto à preocupação, principalmente da população local, ela é compreensível porque realmente os habitantes do povoado de Monçoaba sentiram alguns abalos no decorrer do mês de dezembro e início de janeiro. Esses abalos nunca foram muito fortes. Inclusive, o Observatório Nacional instalou desde o início uma rede de sismógrafos para monitorar com precisão esses abalos, e eles nunca atingiram mais do que 3 graus na escala Richter, em termos de magnitude. Ou seja, eles nunca representaram um perigo para as construções, nem as construções da própria cidade, e ainda muito menos para a própria usina nuclear, que fica distante e que já foi preparada para resistir a abalos maiores. Quanto à crença de que os cientistas estavam escondendo informações, pelo contrário, eles não estavam escondendo, simplesmente eles não tinham informação para comunicar. Então não há nenhuma preocupação em esconder informações. Aliás, não há nenhuma informação preocupante. Um aspecto aí é que, embora seja ali uma das regiões propensas, pela formação do Brasil, há também, em outro aspecto, aquela crença que no Brasil não há possibilidade de abalos sísmicos, terremotos, essa é uma coisa dos outros. Por que isso? Qual é a formação do Brasil que explica essa tradição de que a gente não teria abalos e por que, na verdade, a gente tem os abalos? Bem, geologicamente falando, o Brasil situa-se no centro de uma placa. As placas são placas de crosta terrestre que têm dimensões aproximadamente continentais e que, no caso da placa onde está o Brasil, ela se estende desde os Andes até o centro do Oceano Atlântico. Então o Brasil situa-se realmente no centro dessa placa. E a região de maior sismicidade são as regiões que estão na borda das placas, tanto ao longo dos Andes, da cadeia dos Andes, como também ao longo da cadeia mesoceânica. Por isso, o Brasil realmente não está propenso a sofrer grandes terremotos, porque é uma região sismicamente estável. Porém,
Isso não impede que haja pequenos sismos devidos a causas diversas, né? O que seriam essas possibilidades? Muita gente fala que mexidas na região, chuvas, abalos da estrada ou desmatamento tiveram peso nisso. Então vamos ver se a gente consegue explicar isso? Essas causas naturais, como chuvas, desmatamento, elas não provocariam realmente sismos sensíveis à população. Elas são causas realmente de erosão acentuada, mas elas não são causas de sismos em si. O que ocorre na região de Angra dos Reis são sismos provavelmente devidos a uma falha geológica que existe realmente. E, em termos de geologia, nós já mapeamos uma série de falhas paralelas de direção nordeste, que algumas delas podem estar em movimento relativo. Porém, o fato de um sismo ser de origem tectônica não significa que ele seja... isso, essa palavra? Ou seja, de origem devido a uma falha geológica, devido ao movimento diferencial de dois blocos geológicos, isso não significa que isso se traduz por um terremoto muito grave, né? Simplesmente pode traduzir por pequenos abalos. Em outras partes do Brasil isso já ocorreu. E a região costeira brasileira, inclusive algumas partes da região do centro também, podem ser sujeitos a esse tipo de terremotos. Esses tipos de terremotos, nós cremos, sempre existiram, simplesmente a falta de aparelhagem adequada, a falta também de preocupação do povo em épocas mais remotas, fazia com que eles não eram registrados. Esse tipo de atividade sísmica de fraca intensidade não é nada preocupante, né? E no Brasil ele deverá continuar a ocorrer naturalmente. Você falou aí da falta de aparelhagem, mas há quem lembre que naquela região, Itaorna, em termos indígenas, era pedra podre, que talvez até os índios já soubessem que a coisa ali tremia. Como é que está a situação hoje de verificação disso no Brasil? Quer dizer, esse trabalho de observação tem evoluído? Falta muito para a gente ter um mapeamento mais preciso dessa situação brasileira? Bom, primeiro devo dizer que para a construção da usina de Angra dos Reis foram feitos estudos preliminares aprofundados, tanto quanto ao risco sísmico da região, como também para o mapeamento geológico da área, o conhecimento geológico da própria região. Então, o local não foi escolhido por acaso, ele foi escolhido seguindo os seguintes critérios geológicos bem precisos. Realmente já existiam na época aparelhos instalados em diferentes partes do país e, por uma série de dados já registrados, percebeu-se que a região de Angra era uma região que sismicamente não era perigosa. Ou seja, existia realmente uma atividade sísmica, como na maioria das outras partes do litoral, porém uma atividade de fraca intensidade. Agora, hoje em dia, outras instituições se equiparam também desse aparelho chamado sismógrafo, que permite registrar com precisão os abalos e estudá-los com maior detalhes. O próprio Observatório Nacional tem uma rede instalada localmente na região de Monsoaba e Angra dos Reis, hoje constituída por 5 sismógrafos, repartidos na área e que registram dia e noite em contínuo toda essa atividade sísmica. E existe no país uma rede na escala nacional, instalada principalmente pela Universidade de Brasília, a Universidade do Rio Grande do Norte, a Universidade de São Paulo e alguns outros centros que estão atualmente se interessando pelo assunto. Nesse aspecto de interesse pelo assunto, para finalizar, o que leva uma pessoa, como no seu caso, ou um estudante que se inicia, a resolver estudar o fundo da Terra, que é tão invisível? Quer dizer, qual é essa atração pelo estudo e qual é a tua visão no sentido de crescimento? Quer dizer, nós vamos formar mais cientistas nessa área, isso vai evoluir? Bem, a geofísica é uma ciência moderna que sempre atraiu muitos pesquisadores. Ela permite investigar o subsolo até grandes profundidades, onde normalmente o homem não tem acesso, por simples falta de meios de se amostrar ou de se estudar as propriedades físicas que reinam numa certa profundidade. O homem tem condições de visualizar o que existe na superfície do solo. Isso é um mapeamento geológico. Agora, a investigação do subsolo, ela fica por parte da geofísica. E, atualmente, nós temos no Observatório Nacional um grupo de pesquisadores que tem diferentes especialidades, tanto na área de sismologia, que é essa área mais ligada aos terremotos, quanto a área de geomagnetismo, estudo do campo magnético terrestre,
e a área de gravimetria, que é o estudo da gravidade terrestre, estudo da atração da Terra. E nós temos também um curso de pós-graduação que forma alunos em mestrado em geofísica e que atrai desta forma alunos que se formaram em geologia ou em física e matemática nas universidades federais ou estaduais e que querem cursar um curso de pós-graduação em geofísica. Só que você esqueceu de contar a sua própria opção de escolha. O que é que lhe levou a essa curiosidade de desvendar os mistérios da profundidade da Terra? Bem, pessoalmente eu me formei em geologia e depois eu senti certas limitações que a geologia trazia em resposta sobre a constituição da Terra no seu interior. Então eu me interessei pela geofísica, que investigava de uma maneira elegante e moderna essa constituição da Terra e que podia explicar tanto fenômenos superficiais que nós sentimos, como também explicar, de uma certa forma, a gênese das riquezas dos quais nós nos utilizamos, as riquezas minerais, o petróleo, como também explicar as grandes partes que constituem o globo terrestre até seu núcleo, até sua parte mais interna. E por isso eu me dediquei à geofísica e hoje ainda continuo trabalhando nessa área da geofísica em diferentes pontos do país e junto com meus colegas nós temos um campo de atuação muito amplo, pois o país é muito grande e há muita coisa a fazer na área da geofísica. E no caso de Angra vai demorar ainda bastante tempo para ter uma conclusão definitiva? Sem dúvida, a conclusão definitiva vai ser difícil a trazer. O que nós vamos poder trazer são elementos que cada vez vão permitir converger mais sobre um modelo da geologia, um modelo de estrutura que explicaria a origem dos fenômenos. Isso vai demandar levantamentos de campo, levantamentos geofísicos, que serão feitos nos próximos meses, vai demandar trabalho de processamento de dados e de interpretação, que seguirão, e, se for o caso, demandará também um novo trabalho de geologia no campo. Eu penso que um trabalho de geofísica ou de geologia nunca está totalmente terminado, mas pelo menos, dependendo da natureza da resposta que nós queremos e do grau de precisão da resposta, nós sempre podemos dividir esse trabalho em tarefas sucessivas. O planeta Terra. Os cientistas o chamam de Biosfera 1. É um extraordinário grupo de sistemas ecológicos interdependentes. No deserto, perto de Tucson, Arizona, os cientistas estão construindo a Biosfera 2. Esta estrutura de aço e vidro será um modelo fechado e autossuficiente de nosso planeta, com oceanos, charcos, um deserto e uma floresta tropical. 8 biosféricos entrarão na estrutura e ficarão encerrados ali por 2 anos, com ar e água completamente separados do exterior. O Dr. Walter Addy está ajudando a construir a Biosfera 2 e diz que o objetivo principal do projeto é o espaço sideral. Se quisermos colonizar o espaço, precisamos levar alguma forma da Biosfera 1, o ambiente terrestre onde nos desenvolvemos e que conhecemos. Precisamos levar um pedaço dele conosco. No momento, nem sequer o entendemos e nem, muito menos, podemos reunir tudo, colocar numa caixa e levar para Marte. Esta é, portanto, a primeira tentativa de pegar a Biosfera 1, colocá-la numa caixa e fazê-la funcionar. Esta estufa representa o que será a Biosfera 2. Por fora, persianas regulam a temperatura e a luz solar. No seu interior, os experimentos sobre produção de alimentos fornecerão valiosos dados científicos. Em outra estufa, em Washington, o Dr. Addy e sua equipe trabalham no modelo de ecossistema marinho que se tornará parte da Biosfera 2. A parte mais complicada é uma versão miniaturizada dos Pantanais da Flórida. Não podemos considerar o Pantanal como um sistema ecológico simples,
É muito complexo. Por exemplo, neste caso, estamos vendo o litoral. Ao nos afastarmos da costa, temos uma densa e perigosa vegetação de mangue que se integra num pantanal salgado com bosques muito densos. E essa é uma área muito diversificada que se estende por milhares de quilômetros quadrados e procuramos simular isso nesta área relativamente pequena. Quando a Biosfera 2 estiver pronta, ela será um valioso laboratório para a solução dos problemas da vida no espaço e também, muito importante, da vida na Terra. Há uma série infinita de problemas e perguntas que estão sendo feitas hoje à nossa biosfera, sobre a qual não temos experiência ainda. Por exemplo, o que acontece quando o nível de chumbo na atmosfera aumenta não é a teoria do que acontece, não é o que calculamos, mas experimentalmente o que é que acontece. Isto vai fornecer um sistema experimental. A construção da Biosfera 2 tornou-se um grande projeto científico do Instituto Smithsoniano. Isso aqui parece um catálogo, mas na verdade não é. É um currículo e uma extensa lista de publicações do professor José Leite Lopes, uma notável figura da comunidade científica que inspirou pesquisadores não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Professor, o senhor começou como químico, depois passou para física. Como é que foi sua carreira profissional? Bom, eu estudei Química Industrial em Pernambuco, na Escola de Engenharia de Pernambuco, no Recife. Eu ganhei uma bolsa de estudos para vir para o Rio de Janeiro e no Rio, então, eu fiz o curso de Física na Faculdade Nacional de Filosofia, porque havia no Recife um professor, Luiz Freire, que era um professor muito importante e que me inspirou a fazer não Química Industrial, mas a fazer pesquisa científica. De modo que eu resolvi fazer o curso de Física na Faculdade Nacional de Filosofia no Rio de Janeiro. Em seguida, trabalhei alguns meses no Instituto de Biofísica, o Carlos Chagas me havia dado uma bolsa também, e em seguida eu fui para São Paulo, para a Universidade de São Paulo, no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E lá trabalhei com Mário Schemberg, que é um importante físico brasileiro. Com 71 anos e mais de 50 dedicados à ciência, este alegre pernambucano também teve uma invejável carreira internacional. Na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, teve a oportunidade de conhecer figuras geniais da física. Em 49 eu voltei a Princeton, dessa vez para trabalhar no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, cujo diretor era Robert Oppenheimer, que depois de ter trabalhado no projeto da bomba atômica, foi ser diretor daquele instituto. E então eu recebi convite dele para ir trabalhar ali. E lá estava, já desde antes, na universidade, estavam figuras como Albert Einstein, von Neumann, Pauli, Hermann Weyl, todas essas grandes figuras que já desapareceram, né? Uma das grandes conquistas da ciência no país foi a fundação do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que este ano completa 40 anos de existência. Como é que foi a criação do centro numa época em que ainda se tinha medo de pesquisas nucleares e tal? Como é que foi essa fundação? Foi em 1949, né? Em 1948, 49, havia um colega meu, César Lattes, que é um físico muito importante, que eu tinha conhecido em São Paulo, e eu, ao voltar para o Rio de Janeiro, eu me correspondi com ele, dizendo que ele devia vir para o Rio, porque como físico experimental que ele era, físico nuclear experimental, ele podia organizar laboratórios e formar uma equipe. Enquanto que São Paulo já tinha um certo número de físicos. Então, verificou-se em 49 que não era possível fazer pesquisa na universidade, porque ela não estava aparelhada para isso e nem dava apoio às nossas pesquisas em física. Então, criou-se o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas graças à iniciativa de um homem político importante, João Alberto Lins de Barros, um político muito inteligente, um homem de uma lucidez extraordinária, que tinha participado de vários movimentos políticos no Brasil e da equipe de Getúlio Vargas.
Ele então nos disse, quando eu fui visitar uma vez, em 1948, lá estava nos Estados Unidos, fazendo um trabalho importante sobre a produção de mesons nos aceleradores de partículas em Berkeley. O João Alberto disse, já que está difícil fazer na universidade, vamos fazer a física nuclear de qualquer maneira no Rio de Janeiro, é importante que o Brasil avance nesse setor. Então vamos sair para um instituto privado. Então foi a ideia do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que foi uma instituição privada até 1975. Driblando o tempo para conciliar as diversas atividades que sua vida profissional exige, Leite Lopes escreve livros e participa de conferências mundiais. Eu acho que ensinar é muito importante, porque é ensinando que você aprende realmente, e é nesse trabalho, nesse intercâmbio com os livros, com os colegas e com os estudantes, que você avança. E então, ao mesmo tempo, eu achei necessário escrever livros, porque acho importante. Sobretudo, no Brasil é uma lacuna grave, gravíssima. Em geral, a maior parte dos meus livros são publicados no exterior, né? Tem livro publicado na Inglaterra, em Oxford, tenho publicado na França, Fundamentos da Física Atômica em francês, tem livro publicado no México, nos Estados Unidos, e o México publicou um livro meu sobre eletrodinâmica quântica e em seguida traduziu para o espanhol este meu livro francês, né? E por que não no Brasil? No Brasil, primeiro é preciso que haja interesse das editoras. Eu não vou sair pela rua à procura de um editor ou de um tradutor. De modo que depende do interesse das pessoas. Provavelmente a comunidade física não achou necessário traduzir para o português para ser adotado aqui. Mas nem todos os minutos da vida de um cientista são dedicados a fórmulas e pesquisas. Leite Lopes gosta de ouvir grandes clássicos, como por exemplo Bach. Gosta de ler poesias e caminhar. E ainda conserva um hobby muito especial. O que muita gente não sabe é que o professor Leite Lopes, além de físico, químico, de todas essas atividades, ele também é pintor. Como é que começou essa inspiração na pintura? Bom, isso foi em 1953, né? Portanto, 35 anos. Eu tirava fotografias e um amigo meu, um casal amigo de ceramistas, que é Adolfo Soares e Ana Soares, gostavam das fotografias e perguntaram por que eu não pintava. Eu disse, eu não sei. E um dia o Adolfo Soares me trouxe pincéis, tintas que eu não sabia nem comprar, e eu comecei a misturar tintas, as cores, e daí tomei gosto, um gosto enorme, porque me relaxava, me permitia repousar. Leite Lopes fala com amargura dos erros do passado, que ainda pagamos nos dias de hoje, principalmente em relação à política nuclear. Em 68, o senhor foi demitido do centro, né? Agora, em 1989, o senhor é diretor. Por que aconteceu isso? Bom, em 69, hoje a edição do ato número 5, AI-5, né? Que foi falado atualmente em livros aí. Eu, naturalmente, além de fazer física e trabalhar em pesquisa, escrever livros de física, eu achava que era importante batalhar por uma política científica nacional adequada. Lutava para isso. Porque eu escrevi livros aqui, um deles, Ciência e Desenvolvimento, publicado em 64, foi reeditado, a segunda edição, e um outro chamado Ciência e Libertação. E então, por causa dessas minhas atividades, eu era favorável às reformas de base, então pregadas pelo governo do João Goulart. De qualquer maneira, por essas atividades, fazendo conferências sobre a energia nuclear, que o Brasil devia desenvolver a energia nuclear, erros graves foram cometidos na política nuclear brasileira. A primeira política nuclear foi elaborada pelo almirante Álvaro Alberto, um grande brasileiro que fundou o Conselho Nacional de Pesquisa. Mas a sua política foi modificada e praticamente destruída depois do suicídio do presidente Getúlio Vargas, quando o Álvaro Alberto saiu do CNPq, e o Brasil até hoje paga pelos erros cometidos. Então, na ocasião, era o governo Cavé Filho que modificou a política nuclear, submeteu a interesses estranhos e até hoje estamos cometendo esses erros. Essa usina Angra 1 foi comprada nesta época aí desses anos todos, mas foi comprada não em obediência a um programa
racionalmente elaborado por cientistas, não é? Então, tendo sido demitido do CBFET e afastado da universidade, eu que ia passar somente um ano, de lá eu fiquei. Lá eu fiquei, resolvi ir para a França, onde me ofereceram um lugar de professor da Universidade de Estrasburgo, professor visitante, e logo depois eu me tornei professor titular, por decreto do presidente da República Francesa. Então eu fiquei lá de 1970 até quase 1986, né? Passei mais de 15 anos, com os 3 anteriores, passei 18 anos no exterior. Quem assistiu ao Tome Ciência especial com o ministro Roberto Cardoso Alves pôde constatar que uma promessa feita no ar já foi cumprida. Era sobre o pagamento dos bolsistas. Confiram. Neste momento está havendo uma reunião com elementos nossos, com elementos do ministro da Fazenda e do Planejamento para começar a operar estas verbas, porque as bolsas de estudos não podem esperar, esse pessoal tem que viver, tem que comer, tem que morar. Quer dizer, há uma perspectiva de prazo rápido para a solução? Sem dúvida nenhuma. Você acredita que antes do mês tem essa solução? Agora, para terminar, vamos relembrar um outro compromisso assumido aqui mesmo pelo ministro do Desenvolvimento Industrial, Ciência e Tecnologia, sobre os critérios para a demissão do pessoal da área de ciência e tecnologia. Um compromisso que previa a participação de uma ainda preocupada e tensa comunidade científica. Com a palavra, o ministro. E como esse tema é do maior interesse nacional, eu acho que ele deve ser cuidadosamente estudado. E eu sei que o presidente Sarney tem essa preocupação. Ainda hoje, na reunião da Comissão Nuclear, ele expôs esta sua preocupação respondendo a uma colocação de um dos ministros. Ou seja, de um critério que não prejudique o trabalho. Tem que ser. O fundamental é que haja um critério e que esse critério seja democrático, porque isto traduz a igualdade de oportunidade. E com a participação da comunidade? E que escolha o melhor, porque isto favorece o bem comum. É claro que tem que ser com a participação da comunidade responsável pelo serviço, porque aí ela fica livre de crítica.